Seguindo uma orientação aí, uma sugestão, né, de um amigo de lá da faculdade, eu vou estar, ao invés de estar comentando uma solução pronta que eu já tenho, eu vou estar reescrevendo essa solução e vou estar comentando enquanto eu estiver desenvolvendo. Eu acho que esse amigo meu, ele sugeriu isso, talvez porque ele não tenha assim tanta vivência, né, com um time de desenvolvimento, e talvez ele queira ver um programador em ação, né, desenvolvendo uma solução. Não sei se é isso, né, mas de qualquer forma eu vou estar seguindo essa sugestão aí dele, né. Então vamos lá, vou criar aqui um novo projeto a partir do Start Page, né, dar um New Project aqui, e ao invés de utilizar uma solução em C, conforme a gente fez no último vídeo, a gente vai estar fazendo a solução em C#. Tá? Eu vou mudar aqui, né, o tipo de projeto C#. Vou estar selecionando aqui o tipo como Console Application. E uma coisa muito importante aqui, pessoal, de a gente estar observando é o seguinte: a gente deve estar usando no mínimo o .NET Framework 4.6, tá? Não se esqueça de selecionar o .NET Framework antes de selecionar aqui o tipo de projeto, clicar no OK, porque é a partir do .NET Framework 4.6 que a gente passou a ter suporte aí para a linguagem C# versão 6, que é a versão que a gente vai estar desenvolvendo essa aplicação aí do tipo console, tá? Então isso é muito importante. Não esquece de selecionar isso não. E vamos dar um nome aqui para o nosso projeto. Eu vou chamar ele de mapa fila bom. E vou deixar aqui o local selecionado aqui na área de trabalho mesmo, tá? Porque isso aqui é só um exemplo, então como depois vai ser apagado, então vou deixar na área de trabalho mesmo. Vou dar um OK aqui. E o Visual Studio está criando nossa solução, né? Nosso projeto. Então tá aí. Essa é o arquivo principal, né? Criado automaticamente aqui na nossa solução, a partir do qual a gente vai estar desenvolvendo aí essa nossa solução. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui, eu vou criar os enumeradores referentes ao menu e as categorias propostas no enunciado lá da nossa atividade mapa, né? Para quem está assistindo o vídeo e não é da faculdade, né? Não tem noção do que a gente está estudando, então mapa significa material de avaliação prática de aprendizagem. É uma convenção lá desenvolvida pela faculdade para essa atividade. Então toda vez que eu falar mapa é referente a isso. Então está criando aqui um menu e vou estar chamando ele de menu. Criar aqui tudo na mesma linha. O primeiro item vai ser o item incluir. Eu quero que ele inicie em 1. O segundo vai ser o retirar. O terceiro item é exibir. E por último sair. Vou estar criando um outro enumerador aqui. Vou chamar ele de categoria. E nós vamos ter disponíveis
as seguintes categorias: C, N, P, R e A. Isso tudo seguindo a convenção lá proposta pela faculdade, né? Cada uma dessas categorias aqui, cada uma dessas letras tem um significado que a gente vai entender depois. Vou definir essa minha classe aqui como internal. Esse modificador aqui internal, ele é um modificador de acesso. Também não vou estar entrando em detalhes sobre modificadores de acesso, né? Porque isso é uma característica da linguagem C# e é algo que eu acho que vai ser difícil para o pessoal absorver agora. Eu vou estar apagando esse parâmetro aqui, né? Esse array de strings, porque a gente não vai precisar disso. Isso aqui seria útil se a gente fosse executar essa nossa aplicação passando um parâmetro para ela, mas não vai ser o caso, então não faria diferença nenhuma deixar ali, mas para o código ficar mais limpo eu vou estar tirando, tá? A primeira coisa que eu vou estar criando aqui antes do método main, na verdade, eu vou estar criando uma lista estática, tá? É uma lista genérica. Eu não sei se esse tipo de lista seria a lista mais conveniente para estar se usando no lugar da lista encadeada da linguagem C. Mas eu acho que para efeito de exemplo aqui, acho que é a lista do tipo mais fácil que a gente pode estar trabalhando, tá? Então essa lista vai ser do tipo J fila banco. Eu vou dar um nome para ela de fila. Vocês podem notar que esse tipo aqui ainda não existe. Então o Visual Studio ele marca aqui como sublinhado em vermelho e diz que isso é um problema e oferece essas opções aqui automaticamente para a gente estar resolvendo isso. Então eu vou estar permitindo que o Visual Studio crie aqui uma classe para mim desse tipo, que eu vou aproveitar para já definir essa classe. Ele criou aqui em outro arquivo, não é essa opção que a gente quer, eu quero que ele crie no mesmo arquivo, então vou voltar aqui, vou apagar e vou repetir o processo porque eu escolhi a opção errada. Vai voltar aqui a ficar com erro. Se eu não me engano, essa é a segunda opção aqui que cria no mesmo arquivo. Tá? Então ele criou aqui automaticamente essa classe para a gente, na qual eu vou estar definindo as propriedades que a gente vai precisar, né, também de acordo com o exercício lá proposto pela faculdade. Vou criar uma propriedade do tipo string, vou chamá-la de categoria, fazer um getSet aqui. Ok. Vou criar uma nova propriedade aqui, só que dessa vez eu vou usar uma coisa chamada code snippet. Tá? Vou digitar prop. Então, você digitando prop, você tem aqui uma série de códigos. Na verdade, o prop é específico para um tipo de propriedade, conforme está mostrando aí na tela. Mas cada coisa que você digita, você pode encontrar vários outros code snippets que já vem por padrão no Visual Studio. Você também pode criar os seus.
né? Isso facilita muito para quem está desenvolvendo e faz a gente ganhar tempo, porque digitando prop e clicando e apertando Tab 2 vezes, né? Tab, você vê que ele cria ali tudo que eu digitei na linha de cima automaticamente. Então basta só mudar o nome da propriedade ali, que no caso aqui vai ser número, digitar Enter e o problema foi resolvido. Então esse tipo de detalhe faz com que a gente acabe ganhando muito tempo quando está trabalhando no desenvolvimento de algum projeto. Eu vou estar criando aqui uma espécie de método, né, uma espécie de get aqui, mas eu vou estar levando vantagem aqui, tirando vantagem de uma característica do C# 6, tá? Na verdade, duas características do C# 6 muito legais que eu particularmente gosto muito. São as duas que talvez eu mais goste, que são o interpolador novo de string, né? Que ele vai estar retornando aqui para a gente a categoria e o número concatenado já, tá? E aqui no número eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um especificador de formato dizendo que esse número precisa ter 2 dígitos e pronto. A gente vai ver que no decorrer do desenvolvimento a gente vai estar usando esse campo aí senha e ele vai estar retornando para a gente já esses dois campos aqui de cima formatados da maneira como a gente quer, tá? Essas duas coisas que eu estou utilizando expression body, que é uma expressão em lambda, né, que faz um retorno. Em versões antigas do C# seria equivalente a estar fazendo isso aqui, ó. Retorna a senha aqui em get return string format zero tracinho 1 e aqui categoria e número. Então isso aí seria o equivalente nas versões antigas aí do C#, né? Na realidade, versões antigas não, né? Tem muitos profissionais ainda, tem muitos sistemas ainda que usam esse tipo de sintaxe aqui do C# convencional, ou seja, C# 5 ou inferior. Então a gente vai estar usando essa versão aí de cima do C# 6. Então, próximo passo aí da gente vai ser estar instanciando aí essa fila, criando uma instância dessa lista com esse tipo aí jfilabanco, para a gente poder estar trabalhando com ela. Então isso daí é o equivalente lá no C a fazer aquela alocação de memória, né? Aquele comando malloc, né? Esse new aqui do C# é o equivalente àquele comando lá do C, tá? Esse malloc aí é o equivalente, só para efeito de curiosidade, né?
é Memory Allocation. Então, só para saber o que significa, isso aí é quando a gente faz uma alocação na memória. Só que aqui no Rio, cuidado quando falar isso, né? Porque mloc é quase que maloc ou maloca. Isso daí aqui no Rio de Janeiro é gíria de bandido, que significa roubar. Então, se você falar aqui no Rio de Janeiro que vai malocar memória, você corre o risco de ser preso. Então tenha cuidado quando falar isso aqui, quando estiver programando em C aqui no Rio de Janeiro.